Olá, sejam bem-vindos ao plano de estudo tutorado do componente curricular de História do 7º ano. Nós estamos na semana 1. Meu nome é Rander e eu estarei aqui com vocês. O tema da aula de hoje, Administração da América Portuguesa. Caro estudante, nesta semana você irá aprender sobre a administração na América Portuguesa. Você deverá ser capaz de identificar as estratégias que a corte portuguesa adotou durante a colonização e compreender como funcionavam essas estratégias. Vamos para a aula. Comemoramos no início da história do Brasil, no dia 22 de abril de 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, a região que mais tarde seria chamada de Brasil. Entretanto, essa data é controversa, pois, do ponto de vista populacional, já havia vários povos indígenas vivendo aqui. Do ponto de vista cronológico, Duarte Pacheco havia chegado aqui 2 anos antes que a frota de Cabral. Do ponto de vista institucional, o Brasil só passou a ser um país independente em 7 de setembro de 1822. E do ponto de vista colonizador, a ocupação efetiva de portugueses no Brasil só ocorreu a partir de 1530. Todos esses marcos são para mostrar que a chegada de Cabral ao Brasil não foi sinônimo de construção do Estado brasileiro. Quando a frota de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, o interesse da corte portuguesa era mínimo, pois não haviam encontrado ouro nem prata, sendo que esse era o objetivo inicial. De 1500 a 1530, chamamos o período pré-colonial, pois somente alguns portugueses permaneceram no território a fim de extrair a madeira avermelhada do pau-brasil, árvore que deu nome ao país. Em 1530, Martim Afonso de Souza iniciou uma expedição exploratória ao longo do litoral, a mando do rei Dom João III, para descobrir a extensão do território. Em 1532, ele criou a primeira vila denominada Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. A partir desse momento, a estratégia foi dividir o território da América Portuguesa em grandes lotes de terra e doá-los a nobres que tivessem interesse. O território foi dividido, então, em 15 capitanias hereditárias. Veja o mapa que nós temos aí na página anterior. E os responsáveis seriam intitulados de capitães donatários. O objetivo era colonizar e explorar as terras em busca de riquezas. Entretanto, essa divisão não foi muito eficaz, pois somente 2 capitanias prosperaram, a de São Vicente e a de Pernambuco. Isso se deveu ao fato de que muitos não tinham o interesse de deixar Portugal e ir a um território ainda desconhecido e que não era bem visto, já que as notícias que chegaram à Europa era de que aqui era muito quente, com feras desconhecidas e selvagens em todos os lugares. Em 1548, a coroa portuguesa decide mudar a estratégia e criar um governo geral para administrar a colônia na América, porém sem acabar com o sistema de capitanias hereditárias. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que criou sede em Salvador, na Bahia, e que governou de 1549 até 1553. Por esse motivo, Salvador se tornou a primeira capital do Brasil. Em seu governo, ele criou 3 cargos auxiliares: ouvidor-mor, que era responsável pela justiça do governo, o provedor-mor, responsável pelas questões financeiras, e o capitão-mor, responsável pela defesa do litoral. Além disso, ele criou o primeiro bispado e trouxe os primeiros jesuítas para catequizar os indígenas e fundou as primeiras câmaras municipais, órgãos responsáveis por administrar vilas e cidades. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa, que durou de 1553 a 1558. Em seu governo, ele travou batalhas contra os indígenas e organizou expedições para buscar metais preciosos. O terceiro governador-geral foi Mendes Sá, que durou de 1558 a 1572. Em seu governo, os franceses invadiram o litoral brasileiro e tentaram criar a França Antártica, mas o governador-geral conseguiu expulsá-los da região
e seu sobrinho, Estácio de Sá, funda a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, e em 1563 a capital foi transferida para a região. Vamos agora para as atividades. Explique o porquê de o período de 1500 a 1530 ser chamado de pré-colonial. Porque os portugueses não ocuparam de fato o território brasileiro, não desenvolveram nenhuma atividade que fixou pessoas aqui. Número 2, o que eram as capitanias hereditárias? Um sistema administrativo implementado em 1534. O território foi dividido em faixas de terra e concedidos aos nobres de confiança. Essas poderiam ser passadas de pai para filho, daí o nome hereditária. Número 3, explique por que o sistema de capitanias hereditárias não prosperou. Muitos nobres não tiveram o interesse de deixar Portugal e ir para um território desconhecido e selvagem. Somente 2 capitanias prosperaram, São Vicente e Pernambuco. Número 4, após o sistema de capitanias hereditárias, Portugal adotou o governo geral. Identifique quais foram esses governos e o que fizeram de importante. Então, nós temos aqui o nome dos governos gerais, o período e o que eles fizeram de importante, ok? Então, o primeiro aqui, Tomé de Souza, período de 1549 a 1553. O que ele fez de importante? Salvador se tornou a primeira capital do Brasil. Segundo, criou os cargos de ouvidor-mor e capitão-mor. Terceiro, criou o primeiro bispado e trouxe os primeiros jesuítas. E quarto, fundou as primeiras câmaras municipais. O segundo governador aqui, Duarte da Costa, de 1553 a 1558, perdão. Primeiro, travou batalhas contra os índios. Segundo, organizou expedições à procura de metais preciosos. E o terceiro aqui e último, Mem de Sá. Lembrando que Mem escreve M-E-M, Mem de Sá. 1558 a 1572. O principal feito dele foi expulsar os franceses. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.